Inácio, brasileiro, estatura mediana, gosto muito de ciclano, mas fulano aqui me quer, como dizia a música. Cinema sempre esteve ligado na minha vida, desde criança. Eu tive um professor que foi assim uma dádiva divina na minha vida, um professor de geografia. Eu morava numa cidade do interior de Pernambuco chamada Bonito, e nessa cidade tinha um único cinema, e naquela época, isso nos anos 1960 e pouco, ia para Bonito, para o cinema de Bonito, aquilo que já tinha passado no mundo inteiro. Então não tinha mais onde passar, manda para Bonito. Então toda sessão de cinema, a gente tinha uma certeza: o filme vai parar 2 ou 3 vezes, porque a película rompia, porque era muito velho, e a gente parava para ficar esperando emendar e continuar o filme. E quando criança eu gostava muito de jogar jogo de botão. E meu pai era relojoeiro. Então antigamente, hoje não tem essas coisas, mas antigamente o relógio, ele arranhava o vidrinho. E era côncavo. Então meu pai trocava por um vidrinho novo, e aquele era um excelente jogador de botão. E eu estudava com o filho desse único dono, o filho do dono desse único cinema lá de Bonito. E eu ia para o cinema, tem uma coisa que eu repito desde aquela época. Eu vou ao cinema hoje, e mesmo aqui na minha casa, na minha sala de cinema, eu olho para o projetor e fico olhando aquela luzinha que sai. E eu era criança, eu achava fascinante, eu não entendia como é que aquela luz virava gente que se mexe na tela. E um dia eu cheguei para esse professor de cinema e falei assim: professor, como é que aquela luzinha vira gente que se mexer na tela? Aí ele falou: vou fazer algo melhor para você. Ele criou para mim uma caixa, tipo uma caixa de sapato, mas de madeira. De um lado eu colocava uma lâmpada, no meio tinha um pedaço de madeira que tirava, e no meio tinha um quadradinho, e na ponta um buraco. E no lugar desse buraco, antigamente as lâmpadas das casas eram muito grandes. Então ele tirou para mim o bulbo dessa lâmpada, arrancou fora, e ela, como era transparente, ele encheu de água. Falou: isso é sua lente. Então, com esse menino que eu estudava, com esse colega que eu tinha, que era o filho do dono do cinema, eu trocava os pedaços de película que cortava por vidrinho de relógio. E aí eu fazia sessão de cinema em casa. Ali foi minha grande escola de roteiro. Porque eu pegava um pedaço de um filme, sei lá, de Bang Bang, e só tinha um pedacinho, né, era um freio que o pessoal cortava, eu recortava para botar ali no meio, e depois pegava um outro pedaço de um filme, sei lá, de terror. Era a cena seguinte do filme. Eu fazia sessão de cinema em casa. E passava e cobrava dinheiro na rua, dos coleguinhas. Mamãe botava um pano na sala assim, e a gente fazia projeção daquilo. Então eu pegava a primeira cena e... o que é isso? Essa cena é assim, 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 assim. Criava uma história para aquilo dali. Aí pegava a próxima, que não tinha nada a ver com a inicial, obviamente, mas tinha que dar continuidade. Então eu criava. E ali foi minha grande escola de cinema. Eu aprendi muito daquilo dali. Hoje eu tenho a capacidade, quando eu faço documentários, por exemplo, na área ambiental, sai de Brasília para filmar no interior da Amazônia. Você chega lá, vai entrevistar pessoas que não estão acostumados a ficar na frente de uma câmera. Então, quando vem a câmera, trava. E você tem que ir para esse lugar e voltar com a história. Eu aprendi a fazer isso quando criança, porque eu saio juntando um monte de recorte da vida dessas pessoas. Como eu chego na casa dela e bato o olho, sei quem é ela pelo cenário que eu vejo, e ela já me dá um brief de quem é, da história dela, eu sei como direcionar, pensando já em imagens do que eu quero no meu filme. Isso eu aprendi quando? Quando eu tinha 7, 8, 9, 10 anos de idade, em que eu tive que juntar pedaços de filmes diferentes para contar a história para os meus colegas. Começou ali. E saiu grandes histórias dessas montagens? A maior história que teve, eu não lembro nenhuma delas, exceto essa. É que um dia, como eu cobrava, cinema é dinheiro e plateia quer espetáculo. Então, um dia, de repente, pum, acabou a energia. Apagou. O pessoal, aquela zona, quero dinheiro, meu dinheiro de volta, aquela bagunça. E eu, cara, o que eu vou fazer agora? Não, primeiro, uma menina, Sandra, ela falou assim: mas ele não se mexe. Eu fui para trás do pano, falei: mexe sim. Aí, pum, apagou a luz. Eu falei: cara, não é possível. O pessoal, aquela zona, aquela bagunça, meus colegas. Aí eu peguei um pano, eu fui na cozinha, peguei um pano assim, úmido. Aí eu falei: cara, vou tirar a lâmpada. Aí eu olhei a lâmpada assim, cara, será que tá queimada? Aí eu olhava, sabia o que a lâmpada queimava? Eu falei: não sei se está queimada. Falei: será que tem energia? Aí eu botei o dedo na tomada. Tinha energia. Esse filme ficou na minha cabeça. Mas
Eu lembro dessa cena, que era do pano na sequência do choque, que eram 3 cavaleiros em cima. Era um filme de Bang Bang, tinha 3 homens em cima de 3 cavalos. Era isso que eu lembro. Nada além disso. As histórias a gente criava à medida da necessidade que ia surgindo na hora. Eu sempre estive ligado com artes. Por questão de... Minha família era muito simples, então eu tive que começar a trabalhar cedo. Ajudava meu pai na relojoaria. E aí depois eu comecei a fazer artesanato. Eu fazia... Sabe palito de picolé? Uhum. Saía juntando palito de picolé na rua. Antigamente não tinha onde comprar palito de picolé. Então saía juntando palito de picolé na rua. Então quando já tinha um sacão, a gente fazia abajur de lâmpada para aquilo. E eu fazia. Então depois comecei a fazer entalhe em madeira. Pegar pedacinho de lâmina de madeira e você fazia, por exemplo, desenho do Charles Chaplin. Você desenhava na madeira e colava os pedacinhos dentro, lixava aquilo, dava verniz, virava um quadro bonito, vendia na feira. Depois eu comecei a escrever poesia. Aí eu saí de Pernambuco e fui para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu comecei a escrever poesias, porque um professor... Os professores estão sempre na minha vida. Eu vou sempre usar essa palavra, professores. Um professor, um dia, uma coisa que eu escrevi na sala de aula, ele gostou e falou, cara, sua escrita é boa. E ele começou a me dar poesias parnasianas, coisa do Manuel Bandeira. Eu nunca tinha escutado falar disso, gente. E eu achava aquilo maravilhoso. Aí ele falou assim, cada coisa que você escrever, você traz para mim para eu ver. As coisas que eu escrevi, eu vou te mostrar. Então, ele começou a me introduzir na área de poesia. E eu comecei a fazer poesia, e todo pobre não tem só arte. A arte tem que virar meio de vida. Então, minha irmã datilografava minhas poesias, colava, e eu fazia livrinhos das minhas poesias e vendia na rua. Vendia, como a gente vende coisa normal. Você quer um livro de poesia, vendia, aquilo era dinheiro para me manter. Com o tempo, eu comecei a sentir necessidade eu achava lindo música, e acho lindo música. Eu senti necessidade de que aquelas letras virassem músicas. E aí comecei a estudar violão para botar música nas minhas letras. Nesse ínterim, por causa da escola, eu comecei a fazer teatro. E o cinema estava meio adormecido. Comecei a fazer teatro, trabalhei com teatro. Foi quando eu vim para Brasília, isso em 1982. Cheguei em Brasília e comecei a fazer teatro em Brasília. Teatro, e aí eu casei com a minha esposa, nós somos cristãos, a gente começou a cantar em igreja também. Tocar em tudo que é canto, fazer show em tudo que é canto. Então eu fazia teatro e fazia música. Até que em 2003 eu fui para Nova Zelândia para estudar inglês, e a família com quem eu morava, eles eram cinéfilos, eles adoravam cinema. 2002. Em 2002 foi quando foi lançado O Senhor dos Anéis, e tinha sido filmado pelo Peter Jackson, da Nova Zelândia. Então, em Auckland, Nova Zelândia, só se falava de cinema e Peter Jackson. Eu tinha a impressão que a qualquer momento ia esbarrar com o Frodo na rua. E aí, conversando com a dona da casa, um dia eu falei assim, poxa, eu sonhava muito em fazer cinema, mas já estou com 40 anos de idade, não dá mais. Ah, perdão, nesse ínterim, a igreja que a gente frequentava falou que queria fazer um programa de televisão. Perguntaram se eu não poderia criar aquilo para eles. Eu nunca tinha feito televisão. Então, como sempre, tá, vamos estudar para aprender, para fazer. E começamos a fazer televisão. Aí nessa conversa com essa amiga lá da Nova Zelândia, ela falou, olha, João, eu acho que você está errado. Eu conheço a vice-reitora da Universidade de Auckland. Você não quer conversar com ela? Eu falei, tudo bem. Para mim, qualquer coisa era a chance de treinar o inglês, que eu fui lá para estudar inglês, né? Eu fui. Ela falou assim, você prepara um currículo seu, mostrando o que você já fez até agora, e vamos lá. Aí eu fui conversar com ela, e ela ficou surpresa quando ela viu que aos 40 anos de idade já tinha gravado 3 discos, já tinha dirigido programa de rádio, já tinha trabalhado em inúmeras peças como ator, já tinha gravado discos, já tinha tido essa formação de cinema involuntária. E eu me lembro como se fosse hoje, ela falando assim, eu disse para ela a mesma coisa, eu repeti, falei, olha, já estou com 40 anos de idade, já estou velho, mas o que eu gostaria mesmo era fazer cinema. Aí ela falou assim, olha, o que você quiser, nós vamos dar, eu estou surpreso com a sua carreira. A gente vai dar todo o apoio possível e imaginável para que você venha para cá estudar cinema com a gente. Eu vou lutar por você aqui para te dar o máximo de bolsa. Eu nunca imaginei que alguém pudesse dizer aquilo para mim.
Porque, assim, a gente faz, e quando a gente faz como artista independente, uma luta diária para você, de autoafirmação. Que você mostra para as pessoas que, embora você não esteja no mainstream, você não seja um cara famoso, um global, mas você tem valor naquilo que você está fazendo. Então, quando eu vi uma vice-reitora de uma universidade famosa, que ela, na área de cinema, a Universidade de Auckland, ela é bem reconhecida, ela reconheceu o meu talento e falou que queria me dar uma bolsa de estudo o máximo possível para que eu fosse para lá. Eu falei, cara, eu levo jeito para isso. Será que eu levo jeito para isso? Eu falava e ia perguntar, será que eu levo jeito para isso? Eu falei, eu só sei de uma coisa. Aí são métodos. Se eu entro numa coisa, eu procuro me preparar antes para ela. Aí isso em 2003, eu trabalhava numa multinacional, que foi quem me mandou para Nova Zelândia para estudar inglês, e não tinha nada a ver com cinema, na área de vendas. E eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu tenho que me preparar. Então, qualquer chance que eu tinha, eu ia embora para São Paulo, porque Brasília não tinha formação. A não ser que você entrasse na UNB, mas eu tinha que fazer um curso formal novamente. Eu falei, não. Então, qualquer chance que eu tinha, eu ia para São Paulo. Eu fiz curso em toda a cadeia cinematográfica, exceto, eu não fiz maquiagem até hoje, mas pretendo fazer, e eu não fiz de continuismo, eu não fiz. O resto, direção de fotografia, direção de arte, direção, roteiro, estudei tudo isso, de 2002, 2003 até 2010. Oficinas, estudando. Qualquer cara que vinha para Brasília, eu era o primeiro da fila, eu quero estudar. Até que em 2010 eu falei, eu já estava cansado da empresa onde eu trabalhava, eu falei assim, olha, minha esposa, que é mais louca que eu, falou assim, cara, vamos, você tem talento para isso. Pode ir que eu seguro as pontas. E aí eu saí dessa empresa onde eu trabalhava, ainda não era aposentado, e saí no dia seguinte surgia a Imaginação Filmes, que é a minha produtora. E aí, na minha cabeça louca, eu falei assim, cara, se eu começar nessa idade, eu já estava aí já estava com 50 anos de idade, 50 e poucos anos. Se eu começar agora a fazer um curta, um outro curta, quando eu for fazer um longa, estou velho e morri. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um longa. E eu fiz um longa-metragem chamado Trux, que é a história de uma companhia de teatro. E foi uma grata surpresa, porque eu não esperava que fizesse como primeiro filme e não fizesse sucesso. Mas ele teve excelente aceitação nos festivais do Brasil, e com esse filme eu fui para a China. Ele foi o único filme brasileiro selecionado num grande festival da Grécia. Ele foi para grandes festivais da América Latina. E um filme independente, feito assim, na raça, pouquíssimas pessoas, fazendo luz, fazendo câmera, escrevendo, entrevistando, botando microfone, com o outro te ajudando. Era uma equipe de quantos? Era uma equipe de eu. Não, em alguns momentos eu tinha mais 2 pessoas me ajudando. Menor que a equipe de vocês. Mas saiu um filme. Porque naquela escola, quando eu tinha 8 anos de idade, eu aprendi que a essência de um filme é a história. Então, não adianta eu ter zilhões de recursos tecnológicos se eu não tenho uma boa história. Se a gente pegar, por exemplo, as histórias do Carlito, do Charlie Chaplin, cara, em termos tecnológicos, tem muito menos do que a gente tem hoje com o celular na mão. Hoje a gente filma muito melhor que o Carlito filmava. Mas aquilo que ele fazia em alguns minutos era tão lindo, era tão profundo, que as pessoas se ligavam mais na história que na tecnologia. E deve ser sempre assim, porque é sempre assim. E esse meu filme, ele contava, e esse filme, Trux, é uma equipe de teatro que trabalha com contação de histórias. Então, ele fez um sucesso tremendo, e a partir daí eu falei, bom, essa é minha... Eu acho que eu levo jeito para isso. Aí eu falei, bom, já que eu levo jeito para isso, eu não vou agora tenho que começar a fazer curtas. Por quê? Porque curta é um excelente laboratório. Porque enquanto no longa você tem uma história, um monte curta junto, longa, no curta você tem que ser conciso, você tem que ser preciso, você tem que ser assertivo. E eu comecei a fazer curta. Fiz vários, e alguns tiveram sucesso, como é natural, outros não. E eu comecei a entrar sem querer na área ambiental. E comecei a fazer filmes na área ambiental. Na área ambiental, viajar para dentro da Amazônia para fazer histórias para ONGs que trabalham nessa área. Mas sempre, por mais que sejam produtos, vou chamar de... Não é divulgação, que no caso do WWF não trabalha assim. Mas eu procurava sempre contar histórias, mesmo que fosse um produto aparentemente publicitário. Eu comecei, eu diria assim, cinema, 4 de dezembro de 2010, porque dia 3 foi o dia que eu saí da empresa. Dia 4 eu comecei. Eu comecei e não parei mais.
Então, de lá para cá, eu respiro audiovisual 24 horas por dia. Eu nunca tive uma carreira como escritor. Eu fiz um romance infanto-juvenil e tive meus livros de poesia. Mas era uma coisa, assim, juvenil, sem grandes pretensões profissionais. Eu diria que, mesmo como músico, embora eu tenha gravado com a minha esposa 5 discos, a gente sempre procurou fazer o melhor possível. Mas não era a minha profissão. A minha profissão foi... Eu tive 24 anos numa multinacional, executivo de vendas, e desde então, cineasta. A minha esposa canta, os meus filhos tocam e tocam muito bem, muito melhor do que eu. E as referências paternas e maternas? Eu imagino que sim, mas ao mesmo tempo que eu imagino que sim, eu acho que não, porque eles tocam muito mais do que eu. E as suas referências, seu pai, sua mãe? Não, eu não tenho referência assim, artística em casa, nenhuma. O que eu tenho, que é uma influência do meu pai, é assim... Cara, você é pobre, você tem que fazer. Você tem que fazer, tem que ser bem feito. Isso era dele. Meu pai, isso eu sei porque meu pai morreu, eu era muito, muito novo, mas o meu irmão mais velho que me criou contava isso, que ele virou alfaiate. Aí eu falo assim, ele estudou como? Não, ele não estudou. Meu pai era analfabeto, semi-analfabeto. E como é que ele virou alfaiate? Tinha que ganhar dinheiro. Ele viu como é que fazia, eu fui lá e virou alfaiate. E depois, mas como é que ele virou relojoeiro? Da mesma forma, não estava dando dinheiro como alfaiate, começou a ver como é que era, comprou um relógio, desmontou o relógio, montou o relógio, desmontou, botou, pronto, agora já posso consertar. Os primeiros não ficaram muito bons. Mas esse é o segredo, né? Então, isso eu tenho do meu pai, assim, você tem que fazer alguma coisa, cara, estuda e faz bem feito. Então, nas pequenas coisas, eu procuro fazer o máximo. Hoje eu olho muitas coisas que eu já fiz ao longo da minha história e falo assim, cara, como era ruim. Mas naquele momento era o que eu melhor podia fazer. E eu espero que no futuro eu olhe as coisas que eu faço hoje e falo assim, cara, ainda era ruim, mas hoje eu estou fazendo melhor. Eu costumo dizer que eu vim para Brasília fugir da polícia, porque esse meu irmão que me criou, ele é policial, da Polícia Militar. E ele vivia dizendo, você tem que ser policial, tem que ser da PM. E eu falei, não, eu sou artista, cara, não quero ser PM, não. Mas chegou um ponto que eu fiz prova da PM, passei, só faltava uma fase, que era exame físico. E eu ia passar. Que era menino de tudo, vivia fazendo esporte, eu ia passar. Aí um amigo falou, você não quer ir para Brasília para montar uma filial da empresa que eu estou trabalhando? Porque eles mandaram um cara para lá e esse cara virou alcoólatra e não deu certo. Aí o que eu pensei, cara, eu vou fugir da polícia. Eu vou para Brasília, dá tempo de passar a prova da PM, eu digo que não deu certo e volto para o Rio de Janeiro, porque eu gostava muito de morar no Rio de Janeiro. Só faltou combinar com Deus, né? Porque aqui eu tentei fazer isso. Eu tentei voltar. Aí fui ficando, comecei a fazer teatro, comecei a desenvolver relacionamentos, conheci a minha esposa, começamos a namorar, noivamos, casamos, e agora já não me vejo fora de Brasília. Você gosta desse lado? Nossa, Brasília é maravilhoso. Graças a Deus eu conheço muitos países. Eu conheço mais de 20 países, mas eu não conheço nenhum lugar que seja igual a Brasília. Nenhum lugar. Eu tinha um plano que caiu por água abaixo. A gente ia se mudar o ano passado para os Estados Unidos, quer dizer, no início da pandemia. A gente ia morar nos Estados Unidos. Aí veio a pandemia. Estava tudo pronto para ir para lá. Eu ia fazer um mestrado em cinema lá. Já estava tudo certo, onde eu ia estudar. Porque o Brasil, ele não diferente do mundo, ele está muito polarizado. E virou, em tudo você tem nichos de mercado, você tem guetos. E se você não participa desses guetos, você não entra naquele meio. E eu não gosto de participar de gueto nenhum. Eu sou eu. Assim, eu gosto de me dar bem com todo mundo. Então eu comecei a me ver sem espaço para trabalhar no Brasil, até porque tudo é edital, e chegou uma hora que isso cansa, entendeu? Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um mestrado nos Estados Unidos. Eu descobri uma universidade que é bem ranqueada na área de cinema nos Estados Unidos, e essa universidade ela tem uma característica que é, qualquer momento que você chegar, o mestrado ele dura um ano depois. Então a ideia era em 2019, que começou a pandemia, ou 2020? 2020. A ideia era ter chegado lá em agosto, já estava com tudo pronto, já estava acertada a bolsa que eles iam me dar para eu fazer meu mestrado lá e ficaria de vez, que já estava também com o processo de green card. Aí veio a pandemia. Veio a pandemia, eu falei, não, chega. Porque a gente tem que ser um pouco pé no chão. Quando estou na sua idade, você pode pensar, eu me mudo para lá, para cá. Na idade da gente, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Aí eu falei, não, vou continuar em Brasília, produzir em Brasília.
Eu não sei o dia de amanhã, posso morar em outro canto, mas no Brasil eu não me vejo morando em outro canto que não seja Brasília. Eu gosto muito daqui. E agora em relação aos seus prêmios, e por que tantos prêmios? Não, são tantos não. Não, a gente é... Olha, o segredo é... Puxa vida, pergunta difícil. Eu diria o seguinte, o segredo não é você fazer procurando um prêmio, é procurando respeitar quem vai avaliar, que vai adquirir aquilo que você produziu. Então, não importa se é de graça ou se ele pagou por aquilo dali. Faça bem feito. Eu não me vejo fazendo qualquer coisa que não seja de maneira bem feita, dentro dos meus limites daquele dia. Eu tenho certeza absoluta que a maioria dos meus filmes, se eu tivesse tido mais dinheiro, mais recursos, mais equipe, seriam melhores, mas eu não tive. Então, dentro daquilo que eu tinha, eu fui no meu limite. Por mais que eu cheguei hoje e fale assim, podia ser melhor. Você pode dizer então que você consegue viver só do cinema hoje? Não, hoje não, depois da pandemia não. Hoje, graças a Deus, nesse íntere, entre 2010 e chegou minha aposentadoria, e eu tive o privilégio de trabalhar na multinacional, que me deu uma aposentadoria privada. Então, o que me mantém hoje é a aposentadoria. Mas, durante 2010 até 2020, tudo que eu produzi, eu reinvesti na minha empresa. Eu tive um único filme até hoje em que ele teve patrocínio do FAC, que é uma pena, que se eu tivesse nos outros filmes ficaria melhor. Mas todos os outros foram filmes que eu banquei com aquilo que eu produzia. Então, alguns desses filmes, graças a Deus, eu tive gente que pagou por ele. Mas não foi o governo. Cineasta que eu admiro. Eu admiro gente comercial como o Spielberg. De Brasília. De Brasília? Gente, olha, eu gosto muito da linguagem do Jimmy Figueiredo. É um cineasta da cidade. Eu gosto da linguagem do Iberê, do André Cavalheira, Adriana Vasconcelos e Cláudio Moraes, são bons cineastas. O mais famoso de todos nós aqui é o Vladimir de Carvalho. Mas ele tem uma linguagem cinematográfica mais de uma geração anterior. Isso não é depreciativo, tá? É uma linguagem diferente. Eu já sou mais da geração, apesar de ter a idade próxima do Vladimir de Carvalho, mas já comecei na geração digital. Então, esses meus colegas são mais da geração digital. Mas de todos de Brasília, que eu acho que tem uma linguagem mais madura, nós temos dois expoentes de Brasília que realmente são muito bons. O René Sampaio e o Eduardo Belmont. Eu me identifico mais com a linguagem estética e a forma como ele... O René Sampaio, ele tem uma coisa que eu acho genial. Ele tem essa capacidade de esconder num plano... Por exemplo, você pega um plano de sequência, ele monta toda a sequência em que o personagem principal não está. Aí no final ele aparece. Cara, isso é muito bom. Porque você mantém a atenção sobre uma cena, sobre uma história a ser contada, mas o herói, ele aparece, ele não está permeando tudo aquilo ali. Eu acho muito legal. E esse lapso temporal que ele faz também, que ele brinca muito, no Faroeste Caboclo, que ele tem uma coisa que eu até escrevi para ele, falei, Renê, lindo isso, cara, isso é coisa de gente grande, brinquei com ele, cara, isso é coisa de gente grande, ele, riu, em que um menino, ele desce um balde dentro de um poço, e ele colocou a câmera dentro do balde, então a câmera desce rodando, então a câmera vai vendo o menino sumindo lá em cima, o menino ficando pequenininho, porque vai fechando, aí quando a câmera sobe, sentido inverso, quando chega lá em cima já é o adulto. Falei, cara, faz comigo não, arrepio com essas coisas. É lindo, é lindo, é lindo. Então, o Zé Eduardo Belmonte, ele é muito bom também. Mas Brasília é muito bem servido na área audiovisual. Nós temos excelentes diretores aqui. E aí, o seu filme favorito agora? O meu filme favorito? Nossa, eu não tenho um, eu tenho vários. Olha, eu vi um filme recentemente do Martin Scorsese, tem Netflix, chamado O Irlandês. Ele dá um show de direção naquele filme. Quem quiser estudar movimento de câmera, cara, para e decupa esse filme. Você vê que do nada a câmera, ele age com a câmera como se fosse um terceiro elemento. Não é a subjetiva do personagem, de nenhum personagem. E nem é a subjetiva de quem está narrando a história. Tem uma cena que para mim é genial, em que um personagem ele está
conversando com um padre, com um religioso, e a câmera está olhando tudo aquilo. Aí de repente a câmera sai, aí vem uma enfermeira que faz uma coisa muito boa para ele, aí a câmera acompanha essa enfermeira. Aí daqui a pouco a câmera volta. Aí você peraí, quem é que está olhando isso? Porque, entendeu? Não é o narrador que está contando aquilo dali. Quem é que está olhando aquilo dali? E aí você pega a primeira cena do filme, é uma cena em que é dentro de um asilo, tem vários idosos, e essa câmera ela chega e ela vai olhando. Você fala, quem é que está olhando? Vai olhando, a câmera vai olhando as coisas e para em frente ao personagem principal. Então fala assim, essa câmera de repente sou eu? Não sei. Mas a forma como ele movimenta, você fala assim, cara, tem que ter uma mente muito brilhante para você pensar nessas coisas. Porque a tendência da gente, quando está dirigindo, é você olhar para contar uma história sob o ponto de vista do herói. Né? Muito legal. Agora finalizando de vez mesmo, você quer ser encontrado? Você quer falar sobre algum site, alguma rede social que as pessoas possam encontrar você? Inclusive locais que a gente pode encontrar os seus trabalhos? Olha, os meus trabalhos encontro em festivais, cada vez mais raros, lamentavelmente. Eu tenho tido privilégio nos últimos 3, 4 anos, eu tenho sempre tido filmes nos festivais de Brasília, que é uma coisa que me honra sobremaneira. É como se eu tivesse participado do Oscar cada vez que eu tenho um filme no Festival de Brasília. Meus filmes estão nos festivais, que é cinema independente. Se você procurar na internet, por exemplo, botar WWF Brasil, muitos dos filmes deles, das histórias, principalmente de uma série chamada Somos Amazônia, é uma websérie, fui eu que produzi. São 8 ou 9 filmes pequenos, curtas-metragens, e estão espalhados na internet. Mas normalmente cinema independente você está em festivais. Você depende disso para ser visto. E como me achar? Cada vez mais eu estou longe das mídias sociais, porque ficou muito polarizado. A pessoa olha para você e fala assim, parece que você um dia votou em fulano de tal. Portanto, se você votou em fulano de tal, você é isso, e você é isso. Cara, eu não falei nada. Então, cada vez mais eu estou longe das mídias sociais. Eu tenho meu site pessoal, inacio.arte.br, mas mesmo assim eu estou lá. Tem meu Instagram, João Inácio Cinema, e tem também no Facebook. Mas cada vez mais eu chego lá e só coloco eu brincando com meu neto. Por isso, porque lamentavelmente era para ser um lugar para ponto de encontro, virou um lugar de ponto de briga. E eu detesto briga, gente. Eu sou de paz.